Dando sequência à videoaula anterior, vamos terminar de configurar o nosso persistence.xml, que é a nossa unidade de persistência. Vamos implementar a nossa classe generic.dal, que vai ser a classe abstrata, que vai servir de modelo para os data access objects específicos de fabricante de veículo. Vamos fazer também umas correções na classe fabricante, na classe veículo, que eu deixei passar na outra videoaula, alguns detalhes que a gente tem que corrigir. E vamos dar sequência então. No nosso arquivo persistence.xml, nessa tela, a gente se encontra na aba Design. Vamos clicar nessa aba Código-fonte. Após a tag Provider, a gente vai dar um Enter e incluir uma nova tag, que é a Exclude lista de classes. A gente passa o valor False e faz o fechamento da tag. Mandamos salvar, podemos fechar o arquivo. Outra coisa, nós vamos precisar desse nome aqui na hora de implementar, de configurar, de codificar a nossa classe generic.dal. Mas vamos às correções nas classes fabricante e veículo primeiro. Nessa linha 21, na sequence generator, a gente precisa mudar esse name, não pode ser o mesmo que esse sequence name aqui. Esse aqui, essa propriedade name é um alias para a nossa sequence que vai ser usado lá no banco de dados. Então aqui eu vou trocar o nome. Vou colocar fab.sec. Lembrando que o nome aqui nesse caso pode ser qualquer um, desde que seja diferente do seu sequence name. Esse name que a gente definiu, a gente tem que passar esse name aqui no nosso generator, na nossa linha do generator de vela, e a gente vai também mudar esse generation type. Ao invés de ser auto, vai ser o sequence. A gente está informando que a gente vai usar a nossa sequence fab.sec. Por isso que a gente passa ela aqui no nosso generator. Logo após aqui na linha sequence generator, após a sequence name, a gente coloca uma vírgula e define outra propriedade, que é o initial value. A gente coloca como 0, iniciando do 0, mais uma vírgula após o 0, definindo a location size, começando com 1. Basicamente, a gente está falando que o nosso valor inicial vai ser 0. Assim que a gente gravar um registro no banco, esse valor automaticamente assume 1. Então, o primeiro registro que eu inseri no banco vai ter o ID 1. E esse allocation size define como que vai ser incrementado esse nosso ID. No caso, a gente está especificando que vai ser incrementado de 1 em 1. Pelo padrão, o Firebird, se a gente não informar essas propriedades, o Firebird define um ID inicial de 50. Inicialmente 50. E eu não lembro se ele incrementa de 1 em 1 ou se ele tem outro valor. Mas aqui a gente está garantindo que vai ser incrementado de 1 em 1, nosso registro. Basicamente é essa correção que a gente tinha que fazer. E vamos fazer a mesma coisa na classe veículo. Vamos mudar o name para... Coloquei vehicle.sec. Vocês coloquem o nome que vocês quiserem. Vamos mudar também aqui o generation type para sequence. E pegar o nosso name do sequence generator e passar aqui no generator. Definimos também o initial value começando com 0 e o allocation size com 1. Beleza. Basicamente essas duas configurações que precisavam, essas correções que precisavam ser feitas. Vamos partir então para a programação do nosso generic.dal. Vai ser uma classe abstrata, vai servir de modelo. A gente vai definir um generic passando no tipo T. Esse T vai assumir automaticamente a classe específica que a gente for herdar. Por exemplo, a gente vai criar um fabricante DAO. Esse fabricante DAO vai herdar de generic.dal. Na hora de fazer essa herança, a gente vai ter que passar um valor aqui no generic.dal lá na hora de fazer a herança. Então, como a gente está usando de fabricante, automaticamente no lugar do T, a gente vai informar a classe fabricante. Vocês vão entender de uma melhor maneira quando a gente estiver fazendo aqui. Vamos criar um atributo privado, private, que vai ser o nosso Entity Manager da classe javax.persistence. Colocar o nome de AM, Entity Manager. A gente vai precisar também de atributo do tipo class. Vamos passar um tipo T para ela. É o nome de classe. Agora vamos implementar o construtor, onde o argumento que a gente passa
atributo do tipo class, dá o mesmo nome, class. Aqui a gente faz a atribuição do nosso atributo classe, nosso generic DAO, esse atributo vai receber esse outro passado como argumento no construtor. Lá no momento da instância na classe DAO específica de cada classe de entidade. Então aqui dentro do construtor ainda a gente faz uma condicional. Se o nosso entity manager for nulo, a gente vai fazer a criação e a inicialização desse atributo. A gente define um novo tipo, que é um entity manager factory. Eu vou dar o nome de mf, vai ser igual a essa classe persistence.create entity manager factory. A gente coloca aspas e esse nome no nosso arquivo persistence.xml a gente copia e cola aqui entre as aspas. Beleza. Podemos dar um enter na linha de baixo. A gente agora vai inicializar esse nosso atributo entity manager. Então, o nosso entity manager recebe o nosso entity manager factory chamando o método create entity manager. Dessa forma a gente consegue inicializar o nosso atributo entity manager para que ele possa fazer a persistência dos dados no banco. Ou seja, o entity manager factory cria o nosso contexto de persistência conforme as configurações do arquivo persistence.xml, da conexão com o banco de dados. E a gente inicializa o nosso Entity Manager com essas configurações, com esse contexto criado no Entity Manager Factory. Abaixo do construtor, podemos agora criar os nossos métodos de manipulação. Vamos criar um método público, que vai ser void, vamos usar o nome de salvar. Ele vai receber como argumento um objeto do tipo T, do tipo genérico, que vai ser passado aqui no momento da herança. Ou seja, se a gente estiver chamando, por exemplo, o veículo DAO, estendendo o generic DAO, a gente passa a classe veículo no lugar do T, automaticamente esses tipos assumem que é um tipo veículo. Então o objeto salvo nesse método salvar será um objeto do tipo veículo. Aqui dentro do método a gente vai fazer um tratamento de exceção. Colocamos um bloco try-catch, chamando a exception. E aqui dentro do bloco try-catch a gente vai fazer a nossa implementação. A gente chama o nosso atributo m.getTransaction, opção begin, para iniciar o fluxo. Logo após a gente dá um m.merge, passa no objeto como parâmetro. Ou seja, para quem usa, agora só explicando, para quem usa o Hibernate, esse merge é similar àquele método SaveOrUpdate da Hibernate. Ou seja, se um objeto tiver um ID nulo, não tiver um ID, ele assume que é um objeto novo que tem que ser persistido no banco. Ele vai criar esse registro lá para a gente. Agora, se o objeto passado ele já tem um ID, então ele assume que a gente está fazendo uma edição em um objeto já existente no banco. Então ele vai lá, pega esse objeto e salva para a gente sobrescrevendo o que já tem no banco, de acordo com o ID passado aqui dentro desse objeto. Na linha de baixo a gente chama m.flush. Logo em seguida a gente vai fazer um commit da transação, chamando m.getTransaction.commit. Agora, se houver qualquer exceção, qualquer erro durante a execução desse bloco, a gente faz o seguinte: aqui dentro do catch, na captura do tratamento da nossa exceção, a gente chama o nosso objeto m.getTransaction e faz um rollback para desfazer qualquer operação que talvez tenha passado lá para o banco. Beleza, nosso método salvar já está pronto. Vamos também implementar o método para excluir. Vamos passar um objeto também aqui dentro do parâmetro. Vamos fazer o tratamento de exceção. Try-catch. Exception, né? Vamos chamar o nosso m.getTransaction.begin. Agora a gente passa o m.remove, passando o objeto. A gente dá um m.flush e faz o commit.
getTransaction.commit. Aqui no catch a gente chama o rollback. Beleza. Vamos também criar um método para recuperar um objeto no banco conforme um ID informado. A gente passa aqui um ID, faz o comando return, chama o em, ele tem um método que é o find, a gente passa a nossa classe, nosso atributo classe aqui a gente definiu aqui em cima, e no segundo parâmetro a gente passa o ID, que a gente quer procurar esse objeto conforme a chave que é o ID passado. Vamos criar também um método que vai ser público, vai retornar uma lista do tipo T, vamos dar o nome de listar. A gente tem que fazer importação no pacote Java utilist. A gente chama o nosso return em.create char. Vamos colocar uma aspas. A gente aqui tem que passar uma QL string. A gente escreve o seguinte: from espaço concatena na string nosso atributo classe ponto get simple name, concatena de novo, definir outra string, espaço, aqui pode ser qualquer letra, vou colocar R. Logo após o parênteses, a gente chama um ponto get result list, ele retorna uma lista de objetos para a gente. O que está acontecendo aqui dentro desse parênteses, basicamente? É como se fosse uma SQL. É porque essa QL string é específico do JPA, do Eclipse Link. É como se a gente passasse isso aqui, ó. From, no caso, se for o fabricante DAO, o fabricante retorna para mim os objetos. Isso aqui é equivalente a um select asterisco from fabricante. É aquele select que retorna tudo. Por fim, a gente vai criar um método para fechar a conexão, para encerrar o nosso Entity Manager. Pode dar o nome de close, chamando em.close, para encerrar a conexão. Essa aqui é a implementação do nosso generic DAO. E agora vamos criar os Data Access Objects para cada classe de entidade. Botão direito aqui no pacote DAO, novo, classe Java, fabricante DAO. Vamos fazer uma herança, extends generic DAO, aqui passando uma classe fabricante, um tipo fabricante. A gente tem que fazer a importação da classe e aqui vai pedir para adicionar o construtor. Nós podemos excluir esse parâmetro aqui do nosso construtor da fabricante DAO, porque o tipo de classe informada a gente vai passar diretamente no construtor da classe generic DAO, aqui nessa palavra-chave super. Então, no lugar dessa classe, a gente informa seu fabricante.class. Basicamente isso. Se a gente precisar, por exemplo, fazer um inner join, selecionando todos os veículos do fabricante Volkswagen, a gente teria que fazer um inner join. A gente faria aqui, ó. A gente criaria métodos específicos de cada classe DAO e não no generic DAO, porque o generic DAO contém os métodos mais abstratos e generalizados, que podem conter em todos os DAOs. Vamos fazer agora o Data Access Object de veículo. Chamamos aqui veículo DAO. Vamos fazer herança, não extends, generic DAO, passando aqui no lugar do T a classe veículo, temos que fazer a importação, vai pedir para a gente adicionar o construtor, tiramos o parâmetro do construtor veículo DAO e passamos diretamente no construtor da generic DAO, passando o veículo.class. Basicamente é isso, as nossas classes de manipulação, né, de persistência de dados no banco estão prontas. Se a gente quisesse fazer um inner join também em veículos, se tivesse alguma coisinha, a gente faria aqui embaixo, logo após aqui, criaria os métodos, né, para as nossas consultas personalizadas, customizadas. E é isso. Nessa videoaula eu vou ficar por aqui. Na próxima videoaula a gente tenta criar uma view para fazer o teste, a manipulação e inserção de dados, verificar como vai ser criadas as tabelas aqui no Firebird, como vai ser gravados os registros, né?
Então, até a próxima. Falou, galera.